Eu tenho um tema hoje para a noite, e o título que nós demos é Cuidado com o Limite. Você já andou no limite? Você já ultrapassou limites? Você gosta de andar no limite? Andar no limite e viver no limite é mais ou menos andar segundo o regulamento. O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer para não ir para o inferno? Para não ir para o céu? O que eu não posso fazer? Então, às vezes, nós estamos com um regulamento debaixo do braço e não nos importamos de criar uma gordura, não é assim que é o termo? Criar uma gordura espiritual na nossa vida, para que nos momentos de adversidades, e eles existem, e às vezes são muitos, num espaço de tempo muito pequeno, nós saibamos viver e vencer essas tribulações. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, vou ler de novo 3 versículos, ali está dizendo 2, mas vamos ler também do 19 ao 21, não só 19 e 20, não tem problema, vamos ler 19, 20 e 21. Capítulo 6 de Mateus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Feche os seus olhos, vamos pedir a Deus para falar conosco. Pai querido, por misericórdia, Senhor, com temor e tremor, nós estamos pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor. Fale ao meu coração, fale ao coração de cada irmão, cada irmã aqui, cada pessoa que está aqui. Só o Senhor sabe fazer isso, falar ao coração. Pai, que essa noite sirva de ensino, mas também sirva de bênção, sirva de libertação, sirva de vitória para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos comparar pessoas que vivem no limite, por exemplo, no limite material. Vamos falar de finanças, reservas financeiras. Tem muita gente que ou ele não gosta ou ele não sabe viver se não for no limite. Parece que gosta de viver perigosamente. Obviamente, eu estou deixando de fora aí aquelas situações onde a pessoa é acometida de um infortúnio, de alguma coisa que ele precisa de usar do dinheiro, ou ele foi mandado embora do trabalho, ou ele tinha uma reserva, precisou lançar mão dessa reserva para cobrir alguma coisa, alguma doença, e ele ficou zerado, e por um bom tempo ele passa nisso. Não, eu estou falando das pessoas que não se importam em acumular para guardar, não no sentido de se garantir naquilo. Olha aqui, o próprio Jesus está dizendo que nós não devemos acumular tesouros. O que é tesouros? É aquilo que ele diz no final, no último versículo: onde estiver o teu tesouro, o seu coração vai estar ali. Então ele está falando de coração. Nós temos trabalhado aqui na igreja já há um tempo sobre nós estarmos com o coração na obra. Preguei recentemente aqui sobre servir a Deus com o coração, adorar a Deus com o coração, porque Ele vê o coração. É muito fácil qualquer pessoa nos enganar com ações, com seu sorriso, de repente, fechar o olho, mas Deus sabe quando nós estamos fazendo isso de coração. E a mensagem toda está em cima do coração. Por quê?
Quando eu me dedico a fazer algo que eu sei que é bom para a minha vida, como falamos hoje de manhã também, aprendendo no caminho, que é bom para a minha vida, é aquilo que eu quero, eu coloco meu coração naquilo. Imagina um casamento onde o noivo ou o namorado fala para a noiva, para a namorada, diz assim: vamos casar? Vamos. Por quê? Não temos nada para fazer, vamos casar. O que você gosta de fazer? Gosta de viajar? Eu também gosto. Aí, legal, a gente pode casar para viajar. Nosso pai não deixa viajar, então a gente vai viajar. Mas quando nós casamos com o propósito de formar uma família, número 1. Segundo, formar uma família segundo os princípios de Deus e os propósitos de Deus, esse casamento, a gente está colocando o amor. E aí vamos colocar amor em tudo que fizermos, na construção da nossa vida, em tudo que fizermos. Viver no limite é a pessoa ter apenas para o gasto, e aí eu estou falando de uma maneira geral, apenas para as necessidades de agora. E como é que é isso no limite espiritual? É orar pelas situações do momento. Se você tem problemas, você ora. Se você não tem problemas, você não ora. Se você precisa gastar tempo, muitas vezes você não gasta esse tempo, porque você não está acostumado. E orar por situações do momento é como se nós estivéssemos remendando situações. Remendando, imagine, olha, um dia eu conheci uma pessoa que a mulher dele falou assim: por que não joga essas meias fora? Tá tudo bom, eu gosto dessas meias. Meia furada, não, eu gosto de costurar, eu gosto de usar meia. É meia antiga, eu gosto de usar. Está remendando ali, até uma hora que não vai dar mais para remendar, né? Então, quando nós vivemos assim na vida espiritual, nós vivemos a seguinte: vamos orar, e às vezes levantamos um clamor, pedimos um clamor à igreja, a outros irmãos, nos aplicamos, e se dissermos assim: para esse fim nós vamos fazer uma campanha de 7 semanas, a pessoa não vai faltar nenhuma, ele virá nas 7 semanas, mas quando o problema for resolvido, ele disse assim: agora eu não devo nada. Então, se eu não devo nada, eu não tenho que ganhar mais, está dando para o gasto. Obviamente, irmãos, eu não estou falando aqui da pessoa que vive pensando em lucrar e ganhar muito, encher os seus celeiros. Aí já tem a resposta de Jesus para aquele jovem, para aquela pessoa: disse, olha, enchi meu celeiro e alma, regala-te, porque agora estamos com o celeiro cheio. E o Senhor louco, o Senhor diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Exatamente isso. O que nós temos preparado está no limite ou está com sobra? O apóstolo Paulo, citei hoje de manhã, eu gosto muito desse versículo, ele tem uma profundidade muito grande. Ele diz: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso. Até aí o versículo é lindo, mas ele fica mais lindo ainda. Estou certo de que ele é poderoso para quê? Para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse dia final é quando eu não precisar mais de fazer a minha parte, porque estarei com ele e lá viveremos todos numa situação completamente diferente daquela que vivemos aqui hoje. No limite espiritual, é cumprir os nossos compromissos, aquilo que a Bíblia pede que nós façamos, mas sem exceder para agradar a Deus. Eu estava conversando, já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes com pessoas, sobre coisas que não são pecado, no meu entender, mas que desagradam a Deus. Há coisas que, no meu modo de ver, e no modo de ver de muita gente, eu creio que são coisas que, mas se eu fizer isso, será que eu vou para o inferno? Será que eu perco a salvação? Há coisas que eu diria que não, acho que não, será? Mas tenho certeza de que há coisas que eu faço e desagrado a Deus. Eu entristeço o Espírito Santo, eu faço ele chorar. Assim como, se há esse lado, há o outro.
coisas que eu faço e agrado a Deus. Coloco ele para sorrir, de orelha a orelha, e ele ficar todo satisfeito. Quando Satanás, as suas caminhadas aí, Deus reúne o povo, está lá em Jó, reúne o povo dele, os anjos, e nessa reunião o cara vai lá. E o Senhor pergunta: você tem andado por onde? Tem andado pela terra aí, estou rodeando, fui lá em Piratininga, andei em Itaipu, em Camboinhos. E ele disse: viu lá meu servo Jó? Vi. Aí o Senhor começa a falar de alegria. Servo fiel, justo, procura andar. Eu creio que se eu visse, né, Deus falando, eu imagino que ele falaria: você viu lá meu servo Jó? Servinho bom, né? Bom, né? Dá para o gasto. Não, ele falou, ele encheu o peito e disse: servo bom, que ele me ama. Aí Satanás disse para mim também: o Senhor cobre ele com todas as bênçãos, protege ele, cerca ele de frente e de lado. Não está em questão isso aqui, eu só estou encerrando a palavra. Os irmãos conhecem a história. O que eu quero é mencionar que eu posso alegrar o coração de Deus e eu posso entristecer o coração de Deus. Agora, com a sua alegria ou com a sua tristeza, você não muda Deus. Preste atenção nisso. Deus é Deus, apesar de você entristecê-lo. Deus é Deus. Ele não vai ser mais Deus porque você o alegrou. Amém ou não? Então, é bom alegrar a Deus, porque se Ele fica alegre com você, é sinal de que você está fazendo a vontade dEle com o coração. Limite espiritual significa, então, eu não me dedicar a investir na minha vida espiritual. Vamos ver daqui a pouco mais um pouco mais sobre isso. Investir na minha vida espiritual. A minha vida acadêmica, algumas pessoas dizem: eu invisto na minha vida acadêmica. Eu estudei, fui ao superior e não fiz mais nada. A pessoa culta não é analfabeta, senão ele não estaria ali. Analfabeto ele não é. Ele pode ter menos cultura do que alguém que fez um mestrado. E o que fez um mestrado, um doutorado, ele investiu na sua vida acadêmica. Ele decidiu fazer isso. Investir no casamento. Quanto se investe no casamento? Amém? Investe aí? Investe. Eu não devia falar isso agora, estão te chamando lá no Kids, vai lá. Mas ela sabe que às vezes nós saímos, caminhamos uma distância para curtir um café, e além do mais, ela disse: você está cansado? E eu agora estou aprendendo a dizer que não, vou andar contigo. Porque eu falo: espera aqui que eu vou entrar ali na loja. Meu. Daqui a pouco ela volta. Qual o cartão que eu posso usar? Às vezes dá vontade de falar: use o cartão de visitas. Não aceito em loja nenhuma. Investir no casamento. Investir na família. Quantos investem na família? Investem. Mas às vezes nós investimos de uma forma errada. Nós colocamos a família antes de Deus. Isso dá uma confusão. Um dia eu vou pregar só sobre isso. E as pessoas pensam que eu estou dizendo: abandone a família para servir a Deus. Não. Deus em primeiro lugar. A família não pode estar na frente de Deus, em hipótese nenhuma. Agora, fique alegre, porque foi Deus que criou a família. Ele vai te dar a melhor família. Mas investir na família aqui no plano material, né? Primeiro, você sabe como seus filhos andam, com quem eles conversam, o que eles estão assistindo? Isso é investimento. Você sabe o que agrada e o que desagrada seu filho, sua esposa? Porque a gente fala de marido e mulher, mas a Bíblia nos ensina, tem um livro aqui,
que era o nosso livro de cabeceira. Agora estaremos com outro, né? Mas era a Recompensa da Honra, de John Bevere. E ele diz que muitas vezes nós queremos honrar a Deus, mas não honramos no plano horizontal e não honramos para baixo os nossos filhos. Pais, nós temos que honrar os nossos filhos também. Há muitas coisas que nós aprendemos com crianças, e principalmente com os nossos filhos. Investir na família, investir na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, isso é necessário. E por que você investe na sua vida profissional? Fazendo cursos, seminários. Por que você investe na sua vida acadêmica? Porque você sabe que você vai ter mais chances de conquistar uma vaga, um emprego, alguma coisa, alçar um voo maior. E agora eu te pergunto, por que você não investe na sua vida espiritual? Porque tudo começa dali. Por isso que Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, busque o meu governo. Quando você se dedicar a ser meu súdito, quando você se dedicar a buscar as leis do reino, todas as coisas que você precisa, você vai receber, sem ter necessidade de fazer o esforço sobrenatural que você faz, porque eu concedo aos justos, Ele dá enquanto dorme. Quantos dizem amém? Viver no limite espiritual é viver sem aspirações maiores no sobrenatural de Deus. Aqui tem um detalhezinho que eu gosto sempre de chamar a atenção. Muitas vezes nós buscamos o sobrenatural de Deus, a intimidade, o profetizar, o falar em línguas, o orar, o dom da fé, o dom da operação de maravilhas. E ali, em dado momento, não são raras, às vezes, não é raro acontecer isso com pessoas, nós assumimos como se fôssemos deuses. Nós ficamos num orgulho, numa vaidade espiritual tão grande. Por quê? Porque nós percebemos que nós estamos íntimos de Deus. Isso é um perigo. Nós devemos buscar o sobrenatural de Deus para conhecermos as coisas de Deus e, em conhecendo as coisas de Deus, errarmos menos, sabermos ouvir a voz de Deus. Quando você conhece uma pessoa intimamente, nem tudo a pessoa precisa falar com você, às vezes um olhar, olhou assim, ou então, aí opa, não gostou, não é? Meu pai era assim, já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes eu estava fazendo umas coisas lá na cozinha, e ele estava lá na sala, ele não estava me vendo e nem eu a ele. Aí eu falava uma coisa que ele não gostava de lá, ele só falava assim, e eu sabia que ele não estava com pigarro. Quando eu não entendia, ele só falava assim, Isaías, pronto, aí agora fechou o tempo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou aparecer na frente dele agora? São intimidades. Aspirar o sobrenatural de Deus é, no mínimo, inteligência humana. No mínimo, fazer por inteligência. Por quê? Se eu consigo tocar no sobrenatural, obviamente que esse tocar no sobrenatural, o sobrenatural já é uma coisa que você não vê, mas você percebe, você sente. Tocar é ter acesso ao sobrenatural. Quando nós temos acesso ao sobrenatural, nós saímos do limite, nós saímos da superfície rasa, nós saímos daquilo que é efêmero, passageiro, e conseguimos entrar em algo que é duradouro. Na nossa vida material, investir é não gastar além do que recebe. Porque quando gastamos além do que recebemos, nós estamos sendo generosos com Mamon, nas mesquinhos.
com Deus. Nós temos que poupar para as emergências. Mas há situações que não são casos de oração para revertê-las, mas de juízo para não cometê-las. Vamos lá? Há situações que não são casos de oração para revertê-las. Você pode até orar, mas o certo é ter juízo para não cometê-las. O próprio Deus disse assim: eu não me agrado dos sacrifícios que vocês fazem pelos pecados. Eu me agrado pela obediência de não pecar. Em outras palavras, ele disse assim: eu prefiro que vocês não sacrifiquem, eu prefiro que vocês me obedeçam. É sobre isso que nós estamos falando. Isso serve tanto para a vida material quanto para a vida espiritual. Nós temos acostumado a viver num limite, como aquele filho que vivia no limite e fazia errado. Aí o pai pegava o cinto e fazia assim, ele, perdão, o pai guardava o cinto. Ele fazia de novo, o pai pegava o cinto e ele guardava de novo, porque ele pedia perdão. Até que um dia o pai não guardou o cinto, ou seja, guardou no lombo dele. Situações que a gente vive na vida material que são semelhantes na vida espiritual. Nós aprendemos que nós temos um Deus de misericórdia. Quanta gente entende errado que Deus é amor, e porque Ele é amor, você pode fazer tudo de errado. É quase isso. Aliás, é mais que isso. Você pode ter todos os erros do mundo, que Ele te recebe para mudar esses erros e mudar a sua vida de pecados. A Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então preste atenção nisso. Por que nós temos que viver sempre pedindo oração? Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim. Nós vivemos numa situação, às vezes, eu vou cometer esse pecado, mas eu sei que Deus é tão bom, o amor dele é tão grande, que Ele vai me perdoar, e vai mesmo. Mas um dia, quando você for pedir perdão, Ele vai dizer assim: mas agora eu não sou advogado, agora eu sou juiz. Agora não tem chance. Vai chegar esse tempo. E nós não entendemos que o amor de Deus, Ele é tão grande. Eu vou falar aqui, já falei, eu quero repetir isso muito, até Jesus me chamar, e eu vou falar isso de vez em quando. Deus me aceita como eu sou. É uma mentira bíblica. Deus te recebe como você é, mas Ele não te aceita como você é, porque senão Ele não seria Deus. Ele é assim, pois é, esse aí cara todo torto. Aí o anjo falando com ele: Senhor, eu conheço esse camarada, esse cara aprontou, mas ele é tão bonzinho, mas ele tem uns negócios assim, deixa, tem um cantinho lá no céu que é só de gente assim. Não existe isso, irmão. Então Deus não me aceita como eu sou, Ele me recebe o mais torto que eu for, e me transforma, para que eu seja a semelhança dEle, para que eu seja como Ele quer, como Ele gosta, como eu o agrado. Então, no investimento espiritual, nós temos que usar de sabedoria para investir nas coisas espirituais, que as outras coisas automaticamente virão. Por exemplo, quando você aprende a investir nas coisas espirituais, no reino, você automaticamente vai crescendo em algumas áreas da sua vida que talvez você não tenha crescido. Hoje nós vamos orar aqui. Quem sabe você precisa de uma libertação, de alguma coisa que falam para você, ou que façam com você, e você vira o bicho. E é por isso que você precisa ser liberto. Isso é uma escravidão. Eu não sei quantos aqui detestam que ponham apelido em vocês. Tem gente assim, pode ser sincero, levanta a mão. Eu não gosto de apelido não, pastor. Botou apelido, não gosta não, né? Aí você sabe o que é que acontece? Ele diz assim: quanto mais se incomoda, o apelido pega. Não é um negócio que ele diz, mas tem gente que não gosta.
Mas se você for espiritual ao ponto de perceber, por exemplo, se te chamarem de uma coisa que você não gosta, você está andando na rua, você tem tanto equilíbrio, tanto domínio próprio, oramos sobre isso hoje, que você não se importa. Temos aqui um visitante, né? Guardei o nome dele, ele falou: "Oxe, pastor, é bonito desse jeito, tinha que guardar, né?" Wallace. Então você está andando ali, alguém que grita lá: "Sebastião! Ô Sebastião! Sebastião!" Aí ele começa a gritar muito. Você olha, porque tem gente que grita, mas você não chama Sebastião. Ou chama o Wallace Sebastião? Sebastião não, né? Então ele não está falando com você, ele está falando com o Sebastião. E muitas vezes ele está falando com o Sebastião que está passando perto, mas ou ele te acha um Sebastião. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes as pessoas nos rotulam daquilo que nós não somos, porque nós fomos feitos obras-primas de Deus, por isso que o nosso valor é absurdamente grande. Sabe que eu tenho prestado atenção, que às vezes assim, alguém fala assim: "Eu queria ser igual a você." Não faça isso não, que você vai desagradar a Deus. Deus deu um trabalho danado para fazer você e não ter ninguém igual a você no mundo, e você está querendo ser igual ao outro. Você vai anular o plano de Deus de você ser ímpar. Você é obra-prima. Então as pessoas às vezes nos rotulam de uma coisa que nós não somos e nós aceitamos. Por quê? Porque nós estamos andando no limite espiritual. Mas quando nós estamos acima do limite, crescendo, nós entendemos isso de uma forma muito diferente. O apóstolo Paulo, eu gosto do apóstolo Paulo, você também gosta, né? O apóstolo Paulo, falei isso porque um dia ele veio dizer para mim, nosso irmão ali, o apóstolo Paulo, na minha licença poética, disse assim: "Sabe, eu andava preocupado com tanta coisa, eu dava valor a tanta coisa." Mas quando ele fala isso, ele está se referindo ao tempo em que ele era bíblico do Antigo Testamento. Mas um dia ele conheceu Jesus, ele teve um encontro, e ele teve um investimento. É esse mesmo que eu falei: "Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final." E ele diz assim: "Eu era preocupado, eu tinha algumas coisas que eu dava valor, e agora eu considero isso tudo, o que, irmãos? Esterco, em comparação ao que eu tenho hoje." O que ele tinha hoje? Ele tinha hoje um calibre espiritual, um patamar espiritual, porque ele buscou aquilo, e muitas vezes ele foi achincalhado. Esse cara era muito perigoso, irmãos, era ele que mandava aprender, segurava. A Bíblia diz que ele era muito baixinho, né? Mas ele era raçudo, e servindo a Jesus, levou tapa na cara. Um homem que tinha uma cultura absurda, além do normal, mas ele disse assim: "Um tapa na cara, você não sabe nem o que está fazendo, você bateu na minha cara, eu estou noutra vibe, estou noutro nível." Quantos irmãos estão entendendo isso? E de forma prática, pastor, como é que eu faço isso? Aplicações na sua vida que sejam práticas da Bíblia no seu dia a dia. Pastor, o senhor poderia destrinchar mais? Vou destrinchar então, só porque vocês pediram, amém? O que é a prática no dia a dia, a prática da Bíblia no dia a dia? É se eu estou lendo a Bíblia, e ela diz que se eu fizer uma coisa vai acontecer, eu tenho que fazer como quando compro uma Smart TV, e que não sei como funciona, e eu pego o manual, e a Bíblia é o nosso manual, e ela diz assim: aperte 2 vezes a tecla tal, depois arraste para o lado, depois segura. Se você não fizer isso, você não vai saber que vai funcionar aquilo que você está buscando. Quantos entenderam isso? Então, quando aqui diz para você perdoar, ou para você não se associar, perdoar é um ponto, e tenha
as diretrizes para perdoar. Não se associar a coisas que desagradam a Deus. Mas, quando diz que se você impuser as mãos e orar, a pessoa será curada, você precisa praticar isso. E você vai crescer. Não basta você ser um religioso, ter nascido num lar cristão, como eu e muitos aqui, mas você tem que exercitar. Isso chama exercício da fé. Falamos hoje de manhã. E a cada dia, a fé está num nível, quando você alcança aqui, ela deixa de ser fé, ela passa a ser o seu conhecimento, mas ela agora vai se apresentar nesse novo patamar, e depois nesse novo, e sempre é um desafio. Então, todas as vezes que você for usar a fé, ela é a certeza de uma coisa que você não conhece, não espera, não conhece. A convicção de uma coisa que você não viu. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a Bíblia, ela precisa ser praticada. Eu não sei como as pessoas leem a Bíblia. Eu leio a Bíblia, desde que nasci, aprendi a ler a Bíblia, aprendi com meus pais, aprendi na escola dominical, aprendi com minhas professoras da igreja. Mas, de uns anos para cá, eu descobri, já estava aí, né? Todo mundo sabia, que a Bíblia é revelação de Deus. Então, quando eu vou ler, eu digo: Senhor, revela para mim. E muitas vezes eu estou lendo aqui e comento com alguém mais próximo a mim, alguém que estiver perto: olha, rapaz, eu estou vendo aqui, você está falando um negócio aqui. Aí depois a gente vai procurar. O comentarista diz parecido com aquilo, ou então passa um tempo, vem um pregador e prega em cima daquilo, depois vem outro e fala. Falei: gente, Deus confirmando aquilo que eu vi e que não está especificado. Então você precisa ler a Bíblia com revelação, isso é investir na sua vida. Todas as coisas que Jesus rechaçou do inimigo, ele usava a palavra: está escrito. E está escrito, acabou a conversa, está escrito. E o inimigo usava a Bíblia, e ele disse: mas está escrito. Ele falava: está escrito. Ele disse: mas está escrito. E ele venceu. E a palavra de Deus nos mostra que lançar a palavra de Deus, ela tem efeitos práticos e contundentes. Quantos creem nisso? Investir no aprendizado de ouvir Deus falar. Irmãos, muitas pessoas já me perguntaram a minha esposa, perguntaram a pessoas: Deus falou comigo. Como é que é Deus falando contigo? Vocês têm noção de como é que Deus fala? A gente entende tudo errado, irmão. E Deus falou comigo, a gente fica esperando: e eis servo meu. Eu estava vendo um filme, uma série que está passando, estava vendo aí sobre Moisés, a vida, a história de Moisés. Então tem um documentário, eles falam historicamente, depois apresentam na Bíblia. Aí quando Moisés chega lá na sarça, tem uma voz que, se fosse comigo, eu vazava de medo, uma voz sepulcral: Moisés. Eu não creio que seja assim. Eu creio que Deus fala de acordo com a sua possibilidade de ouvir e capacidade de ouvir. Ele fala suave, e às vezes ele dá um rompante, dependendo da necessidade. E às vezes nós não sabemos. Como é que é isso, pastor? Isso você adquire na prática. Como? Orando e lendo a Bíblia e dizendo: fala, Senhor. Fala, Senhor. Tem um corinho que o meu irmão gostava de cantar todas as vezes que a gente ia começar a reunião de oração, né? Em tuas mãos eu me coloco agora, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Quantos conhecem?
Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Olha o que ele vai dizer: fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Aí você pode estar orando e dizendo: fala comigo agora, Senhor. Você parou de falar, ele vai falar. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco quando nós ainda estamos falando. Nós não deixamos ele falar. Já conversou com uma pessoa que não deixa você falar? Italiano é danado para fazer isso. Na minha família tem isso. Para haver um diálogo, a comunicação ela existe quando um fala, o outro ouve. Quando dois ouvem, não há comunicação. E quando dois falam, não há comunicação. Quantos querem aprender a ouvir a voz de Deus? Pastor, de novo, como é que ele fala? Comigo é de um jeito, com você é de outro. Ele é tão maravilhoso que ele não passa régua. Ele não tem uma receita e diz assim: a receita é essa e vou jogar aqui. Ele é aquele que vê todos, ele vê a todos individualmente. Amém ou não? Ele vê a todos individualmente. Olha para mim. Você que está olhando para mim tem um problema para resolver hoje de libertação. E Deus sabe qual é o seu problema, que é diferente do dele e do dela. E Deus não vai passar algo assim: olha, tem isso aqui que se adapta. Ele vai cuidar do seu problema. É o único que pode fazer isso ao mesmo tempo. Eu não consigo. Eu vou chamar as pessoas aqui e vou perguntar qual é o seu problema. Ele vai dizer: eu vou orar. E o outro fica esperando. E o seu? Eu vou orar. Ele fica esperando. E o outro seu? Até que eu chegar no 20º, a igreja foi embora. Mas o Senhor pergunta. E Ele vai falar segundo a sua forma de ouvir. A uns Ele fala assim, outros Ele fala de noite, em sonhos. A outros Ele fala quando está lendo a Bíblia. A outros Ele fala quando Ele está cantando, quando se está cantando. Muitas vezes, não sei quantos irmãos já perceberam, às vezes eu estou ali, a mensagem está pronta, o esposo, né? Hoje mesmo já aconteceu aqui, estão vendo um rabiscos aqui. Aí o Senhor começa a me falar assim: acrescenta isso, anota aquilo. Mas Ele não falou: Isaías, anota. Eu estou sentindo no meu coração. E aí falou: é bobagem. Esse é um segredo que eu tenho comigo. Mas isso é bobagem, não é? E aquilo vai crescendo enquanto eu não anotar. A minha mente não para. Investir em experiências sobrenaturais com Deus. Isso muitas vezes nos leva antes a termos provas ou passarmos por provas difíceis. Irmãos, o que seria da nossa vida se não fôssemos provados? São nas adversidades que você vai conhecer o grau da sua fé. São nas adversidades que você vai conhecer o quanto você deseja aquilo que você está pedindo a Deus. A minha filha mais nova, a Thaís, eu não sei se a Vívia lembra disso, ela era pequena também, mas a Vera lembra. E ela, antes do Natal, antes do aniversário, assim, que a gente dá presente, ela dizia: o que você quer ganhar? E ela dizia: a gente tinha que esperar uns 2 meses, porque ela ia mudando. Não, agora eu não quero mais não, pensando bem, eu quero uma boneca. Não, agora eu quero uma bicicleta. Ela dava um pulo da boneca para a bicicleta, numa facilidade muito grande. Quando ela falava assim: não, agora eu sei o que é que eu quero.
Aí a gente esperava, e ela repetia, ela segurava, aí a gente dizia, ela está certa do que quer. Muitas vezes nós não agimos assim com Deus. Nós pedimos uma coisa hoje, amanhã já estamos pedindo outra. E Deus, acho que fica assim, o que é que você quer afinal? Não estou entendendo. Bata o pé naquilo que você quer. Caleb fez isso. Caleb fez isso. Ele esperou 45 anos pela promessa que Deus dera a eles, lá no deserto, lá em Cades Barneia ainda. E ele falou para Josué, quando foi distribuir as terras, olha, você lembra? Deus falou conosco. Eu tinha 40 anos, agora se passaram 45. Então ele tem 85. Mas eu ainda me lembro. E é aquilo que eu quero. Eu estou no propósito. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo oprimidos, escravizados, porque nem mesmo nós sabemos o que queremos. Quando Moisés estava diante de Faraó, uma das pragas foi a praga de rãs. Tinha rã para tudo quanto é lado. E quanto mais alguém perguntava e o cara falava, é isso, ele falava, rã, vinha rã. Essa foi horrível. É porque eu estou percebendo que tem alguns irmãos que já estão cochilando, agora os riram, os irmãos acordaram. Tinha rã por tudo quanto é lado. Aí Moisés falou para ele, se você quiser eu oro e essas rãs vão sumir. Ele disse, eu quero. Quando é que você quer? Amanhã. Conhece essa passagem? Moisés virou as costas e deixou as rãs ali e foi embora. É amanhã? Então seja feita a tua vontade. Nós temos que determinar o que queremos. Mas o Senhor conhece, Ele conhece, mas Ele respeita a tua vontade. Então hoje o Senhor quer livrar-nos de muitas mazelas. Algumas são pequenas para você, para outros, mas para você são muito grandes. Senhor, eu quero ficar livre disso. Às vezes é um vício de linguagem e você não consegue ficar. Às vezes é um vício mesmo de álcool, de fumo, outros vícios. Pânicos. Nós já oramos aqui esse mês de março todo, já oramos, começamos agora abril, e eu tenho dito, você não se sente liberto ainda? Vem orar de novo, não tem nada de errado nisso. Ah, então eu não estou acreditando na oração passada? Não, você está insistindo, Senhor, eu quero buscar. Hoje eu vou inverter, irmãos. Nós vamos orar por isso e depois eu vou servir a ceia do Senhor. Quero pegar esse embalo aí. Vamos ficar de pé. Eu queria já que você tivesse no seu coração a decisão, o que você quer. O que você quer. Você não vai determinar para o Senhor, não é isso. Você vai determinar sobre o seu problema. Ninguém determina para Deus. Você determina no nome dEle para o seu problema. Isso é outra coisa. Você não pode determinar uma bênção para você. Quem dá a bênção é o Senhor. Mas você pode determinar que o diabo não te importune mais. Uma enfermidade saia. Então, se você tem algo para colocar para Deus nesse momento, eu quero te chamar rapidamente aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração. Hoje eu vou orar para quebrar as cadeias daquilo que você está trazendo. Pode vir em nome de Jesus. Venha. Mas eu queria que você me dissesse assim, dissesse para o Senhor assim, Senhor, eu quero ficar livre hoje. Quanto mais você demorar, você está parecido com o Faraó. Amanhã, vou pensar melhor, amanhã eu começo. Segunda-feira é um dia muito bom para começar as coisas. Eu começo segunda-feira. Não, vem hoje. Vem hoje. Essa oração é uma oração de cura também.
É cura e libertação. E libertação muitas vezes nós associamos a demônios que estão em nós. Não é nada. Às vezes mas eu não creio que as pessoas possam só pensar nisso. Libertação daquilo que te escraviza. Na vida material, há pessoas escravizadas, irmãos, pelo cartão de crédito. E eu vou falar porque alguém, quando acabou o culto, pastor, isso aqui, o cartão aqui, para isso posso, né, para pagar, não sei. Não, eu não disse que não pode, irmãos. Eu digo para você não ser escravo do cartão. Eu tenho 2 diferentes. Se não aceitar um, eu tenho outro. Mas você pode comprar e pagar a fatura toda? Não posso. Então não compre, irmãos. Se você for parcelar, o juro é 15%. É disso que eu estou falando. Você tem condição de frequentar certas festas? Não tem? Então não frequente, irmão. Você tem imunidade para ficar no meio de um monte de pessoas com Covid, sem a máscara? Se você tem imunidade, fica. Se você não tem, não é, doutor? Não fique. É isso. Não brinque com o inimigo. Vamos orar. Eu não queria perguntar sobre nada. Nós vamos orar. Aquilo que Deus vai falar para eu orar aqui, eu vou orar. Mas eu queria que você pegasse a minha oração agora e colocasse dentro da sua vida. E você pode estender essa palavra, essa oração que eu vou dizer. Se eu não disser aquilo que você veio trazer, você diz, e isso assim, assim também, Senhor. Você diz aí no seu íntimo, em nome de Jesus. Há mais alguém? Preciso saber se há mais alguém. A oportunidade que nós estamos dando para orar por isso é esta aqui. Você está livre, a qualquer momento que você encontrar comigo, que eu estiver disponível, eu posso orar. Mas não deixe para chegar ali fora, pastor, me chama aqui no canto. Eu queria que o senhor orasse para mim, eu não fui lá na frente, mas eu quero agora. Irmão, o tempo é esse. Eu nem sei se Jesus volta antes do culto acabar. Amém? Pai, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Se alguém quiser ajudar, e se Deus tocar no seu coração, de ir até alguém específico, não precisa ir em todos, mas se Deus falou para ir em alguma pessoa, você tem liberdade de ir. Pai, em nome de Jesus, nós agora colocamos diante de Ti, Senhor, essa palavra que foi pregada. Nós queremos sair do limite, nós não queremos tomar remédio para a dor, nós queremos extirpar de nós a dor. Nós não queremos ficar, Senhor, com paliativos. Ao contrário, Senhor, nós queremos a solução definitiva. Por isso nós queremos crescer espiritualmente. Aquilo que tem afetado, aquilo que tem incomodado os nossos irmãos, seja com palavras, seja com visões, seja com exemplos. As pessoas têm ficado doentes porque estão vivendo e convivendo com pessoas que as desagradam. Mas em nome de Jesus nós quebramos agora, no nome de Jesus, toda a cadeia que nos prende ao passado, toda a cadeia que nos leva a lembranças do passado, que são ruins ou foram ruins, que nós não conseguimos esquecer. Senhor, liberta todas as vidas de coisas que lhes fizeram. Alguém que possa ter sido abusado sexualmente, alguém que tenha sido achincalhado, jogado quase que na sarjeta por alguma atitude sua. Senhor, apaga agora, como o Senhor apaga a névoa, o Senhor diz na Tua palavra. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, todo espírito de escravidão, de mendigagem, de mendicância, todo espírito de mendicância, Senhor, seja totalmente erradicado do meio do Teu povo. Nós somos um povo feliz porque temos o Senhor como nosso pastor e de nada sentimos falta. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra proferida hoje nos dê impulso para crescermos espiritualmente, estarmos num nível muito mais elevado do que o nível material e carnal. Pai, em nome de Jesus,
toda enfermidade difícil para os médicos vão sair agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, o Messias, o Cristo Nazareno, não tem dois. Em nome de Jesus, espíritos de enfermidade, aí aquelas pessoas que estão com portas de emprego fechadas, são capazes, mas seus currículos não chegam na mesa da diretoria para aprovar. Senhor, quebra laços. Senhor, abre portas. Pessoas que estão sendo humilhadas por outras pessoas e já não aguentam mais viver nessa humilhação. Senhor, honra-os. Elimina, Senhor, toda vergonha e transforma em dupla honra, Senhor. Tudo isso que essas pessoas estão buscando aqui. Em nome de Jesus também, Senhor. Que cada uma irmã, cada um irmão, saia daqui hoje com uma sede tremenda de ler a Tua palavra e praticá-la. Senhor, se a palavra disser assim, vai lá e põe a mão e o morto vai viver, e ela sentir isso no coração, ela vai fazer, porque se a Tua palavra garante, vai acontecer. Seja o que for, Senhor, se a Tua palavra está ordenando que nós possamos praticar. Pai, em nome de Jesus, agora eu peço uma paz inigualável para todos eles, uma paz que excede a todo entendimento humano. Essa paz, Senhor, quando eles voltarem para os seus lugares, eles vão sentir que uma pedra muito grande saiu de cima da cabeça deles. Uma paz que vai lhes dizer: não precisa fazer mais do que você está fazendo, porque eu vou providenciar tudo. Senhor, que eles aprendam a descansar em Ti. Eu oro crendo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor está tratando com essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos sentem que Deus falou com você? Se Deus falou com você, disse assim: eu sinto isso. Então segure no teu coração e aplique isso.